Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é tudo sobre a insulina semanal. Luciano, nós estamos aqui gravando esse podcast logo após o carnaval e acabamos de receber a notícia de que a insulina semanal icodec, ou em português Icodeca, foi aprovada pela Anvisa. Então é óbvio que a gente vai gravar aqui um podcast falando tudo sobre essa insulina Icodeca, como é que ela atua, por que é que ela pode ser utilizada apenas semanalmente, quais são os resultados de estudos em relação a pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e estudos em relação a pacientes com diabetes mellitus tipo 2, qual é a apresentação, como iniciar tratamento e também como fazer a transição de uma outra insulina basal para a insulina Icodeca. Vamos começar falando sobre o que é a Icodeca. Por que é que ela pode ser utilizada apenas de forma semanal? Então, a Icodeca é um análogo de insulina, assim como a degludeca, assim como a glargina, que também forma hexâmeros, mas ela tem uma particularidade no que se refere à sua farmacocinética. Ela se liga de forma reversível, porém com alta afinidade à albumina, tanto no intestino quanto na circulação. Isso acaba formando um depósito a partir do qual ela vai sendo liberada para os tecidos-alvo. Então esse depósito de albumina meio que conserva ali a Icodeca e ela vai sendo liberada aos poucos para os tecidos para se ligar ao seu receptor. A gente tem dados mostrando que após a aplicação da Icodeca, ela leva aí cerca de 3 a 4 semanas para atingir um estado estacionário. Então, o grande X da questão para esse uso semanal, para essa demora em relação à meia-vida, tempo de ação, é justamente uma forte ligação com a albumina. Mas a gente tem também questões relacionadas ao receptor, né, Luciano? Ela também é descrito que ela tem uma afinidade um pouco menor com o receptor de insulina, então teria uma ligação menos intensa, e isso, de certa forma, também reduziria o clareamento via receptor, né? Porque essa insulina, além dessa eliminação, dessa disponibilidade de passagem hepática, eliminação pelo rim, captação em músculo, ela teria esse mecanismo da ligação com o seu receptor, a internalização insulina-receptor e a degradação intracelular em lisossomos, aquele processo normal que sempre existe. Então, essa ligação com menor afinidade é como se você tivesse uma maior produção, maior ativação do receptor por unidade de insulina. Vamos simplificar dessa maneira, né? Então, talvez você tivesse mais efeito com menos insulina, quando você fala dessa maneira. Falando um pouco sobre os resultados já encontrados com a insulina Icodeca. O que é que a gente tem de evidência de eficácia e segurança da Icodeca para uma população de pessoas com diabetes tipo 1? Então, a insulina Icodeca, ela foi avaliada, o programa de estudos clínicos é o ONWARDS, né, que eles chamam. Então, a gente tem aí 6 estudos, vai do ONWARDS 1 ao ONWARDS 6. E aí, curiosamente, até depois quando for falar das indicações, o 1 ao 5 é em DM2 e só o 6 é em DM1. Então, na verdade, a gente tem um estudo único quando a gente vai falar no contexto de estudo clínico, né? De estudo randomizado, duplo cego e tal. Então, aí o ONWARDS 6 é um estudo que pegou essa população com diabetes tipo 1. Então, era um paciente já em tratamento, né? Já estava ali usando insulina basal e bolos, né? Já estava no esquema completo de tratamento DM1 e que ele transicionou a insulina basal para a Icodeca. Então, ele tirou aquela dose diária para uma dose semanal. É o grande ali, pulo da insulina, né? Se você pensar em termos aí anuais, né? Você vai ter 52 administrações, são 52 semanas, ao invés de todo dia você está aplicando 2, às vezes 3, dependendo de como for seu esquema de tratamento. E aí, no ONWARDS 6, ele usou como comparador a própria degludeca, que é o que a gente teria aí hoje de primeira linha, de melhor análogo de insulina disponível em relação a esse tratamento basal. É o padrão ouro hoje. Então, assim, ele randomizou, seja lá qual fosse o basal que o paciente estivesse usando, se fosse NPH, se fosse glargina, se fosse degludeca, ele randomizou para usar Icodeca semanal ou degludeca diário, tá?
E ele ainda fez um cegamento, porque ele fez uma dose, aplicações diárias, e só uma era o resto era placebo. Então ele teve ali um mecanismo para tentar, de alguma forma, não ter esse reconhecimento da dose diária ou dose semanal, né? Então, assim, o grupo que usou, no grupo do DM1, a gente teve, todo mundo era basal bolus, a gente teve ali uma não inferioridade em relação a controle glicêmico, uma diferença muito pequena para todos os estudos, mesmo quando a gente fala em superioridade de um em relação a outro, a diferença é mínima, né? Ela é na ordem de 0,1% na hemoglobina glicada. É uma diferença que clinicamente provavelmente, né, não posso jurar, mas clinicamente não vai ter um impacto tão significativo na história, né? O que chama atenção em relação ao OD6 é que houve um número maior de hipoglicemias naqueles pacientes que estavam no grupo da Icodec, né? Isso gerou ali uma certa apreensão em relação à aprovação ou não. Num primeiro momento, nos Estados Unidos, teve algum questionamento em relação à aprovação da Icodec para diabéticos tipo 1. Foi aprovado rapidamente para DM2, mas para DM1 ficou ali num stand-by por conta desse aumento da incidência de hipoglicemias. Aí a gente tem que ter um cuidadozinho para olhar para essas hipoglicemias, né? A maioria dessas hipoglicemias foram grau 2, que ele chama, que era aquele que o paciente conseguiria corrigir. Ele tinha o sintoma da hipoglicemia, não era só visto por um monitoramento ali. Ele tinha sintoma, ele conseguia corrigir. O número de hipoglicemias foi dentro de uma média esperada em outros estudos clínicos anteriores. O grupo da Degludeca teve menos hipoglicemia do que o estudo pivotal da Degludeca anteriormente, né? Então acabou que, assim, não sabe muito bem explicar por quê, mas acabou diminuindo. É como se esse grupo do Degludeca do ORD6 era um grupo melhor em relação à hipoglicemia do que os estudos da própria Degludeca anteriores, né? Então, assim, isso acabou supervalorizando, vamos dizer assim, né, os eventos de hipoglicemia relacionados com a Icodec. Aí ficou essa polêmica. Então, o estudo DM1 é o ONWARD6, o controle glicêmico foi equiparável, então é seguro em relação ao controle glicêmico você usar uma insulina basal uma vez por semana, né, em vez de você usar a basal diária como você vinha em tratamento atualmente. Eu acho importantíssimo você pontuar isso em relação à hipoglicemia, porque a gente está falando de uma super mudança em relação ao tratamento do diabetes. Uhum. E de repente quem vê a gente falar sobre teve mais hipoglicemia, pode achar que isso é um importante fator limitante. Uhum. E não é, porque a gente já está comparando com algo que é assim, padrão ouro, que tem um índice de hipoglicemia baixo, que é a Degludeca. E quando a gente fala assim, números absolutos, né, são duas insulinas que não causam tanta hipoglicemia. É importante talvez você rastrear esse perfil do paciente, né? Talvez assim, um paciente que tenha uma predisposição maior para ter episódios de hipoglicemia, um paciente que já tem muita hipoglicemia. E às vezes já é um paciente que tem até indicação de bomba, né? Isso, aí talvez não seja o perfil que você vai migrar para a Icodeca. Agora, assim, o grande boom ali, inclusive ele bota isso na bula, é que essa transição no DM1, ela deve ser optada naquele paciente que você acha que ele vai ter algum benefício. Um paciente mal aderente, um paciente com um controle glicêmico ruim, com a tendência maior de hiperglicemia, e que de alguma forma você identifica que omite dose de vez em quando. Paciente que vai lá, vem cá, está fazendo cetacidose, porque cetacidose é uma clara demonstração de omissão de dose. Então, assim, e esse perfil de paciente vai ser o maior beneficiado, é o perfil ali, vamos dizer assim, ideal, entre aspas, de diabético tipo 1 que vai se beneficiar dessa mudança porque vai ter uma maior adesão, vai ter uma facilidade em relação ao tratamento. Perfeito. Agora falando sobre diabetes mellitus tipo 2. A gente tem apenas um estudo pivotal voltado para a população com diabetes tipo 1, todos os outros para pacientes com diabetes tipo 2. Então nós temos muitos dados de eficácia e segurança nessa população, certo? Certo. Aí assim, para ninguém também ficar falando, tem 5 para DM2, só tem 1 para DM1... Assim, a gente tem que entender que no contexto de DM2, a gente vai ter cenários diferentes para usar a insulina Icodeca, né? A gente vai ter um paciente com diabetes tipo 2 que não usava a insulina e vai começar uma insulinização e que às vezes a gente insuliniza só com basal, a famosa bedtime lá, que a gente usa só uma dose diária. Paciente virgem de insulina. Isso, nunca usou insulina na vida, você vai começar o tratamento. Então, esse perfil tem no DM2, não tem no DM1. O DM1 a gente tem só transição. O paciente já em tratamento basal bolus vai transicionar. Então, esse é um tipo de perfil. Um segundo tipo de perfil é aquele paciente que já usa insulina basal
Então, um paciente que está usando hipoglicemia anti-orais ou está usando GLP-1 e está usando uma dose de basal ou 2 doses de basal, só insulina basal sem insulina rápida. Também tem estudos com esse perfil de paciente. E o terceiro perfil de paciente é aquele paciente que já usa basal bolus. Então, um paciente que já está usando basal bolus com DM2 e que transicionou da sua basal para Icodec. Então, assim, a gente tem 3 perfis de paciente, tá? Os 5 estudos depois a gente vai explicar um por um. Mas aí o ONWARDS 1, na numeração inicial dele, ele pegou pacientes que tinham diabetes tipo 2 e ele usou como comparador a glargina, que é uma insulina basal, boa, ninguém está falando aqui que não é boa, mas que não é a degludec, foi a glargina. Então ele comparou com glargina, tá? No ONWARDS 3, ele usou como comparador a degludec, no mesmo perfil do paciente sem insulinização prévia. Estou começando insulina, ele está iniciando, só que em um estudo ele comparou com glargina, no outro estudo ele comparou com degludec. Pronto. Nesses 2 estudos, de paciente virgem de insulina e que vai começar a insulinização, ela teve vantagem em relação a controle glicêmico, inclusive contra a degludec, né? Se foi superior inicialmente em relação a controle. Como eu já falei antes, a superioridade mínima ali 0,1, 0,2, né? Aquela superioridade, né? Sim. Era um paciente que tinha ali uma basal de glicada em torno de 8, 8,5. Já não era altíssima também, né? Estava fora de meta, com certeza. E o uso facilitou essa chegada. E ele tem um desfecho bem interessante, que é uma glicada abaixo de 7 sem hipoglicemia. Eu acho que é o cenário ideal. Uhum. E aí, nesse desfecho, numericamente, a Icodec levou vantagem em relação às outras 2 basais, em atingir uma hemoglobina glicada abaixo de 7, sem episódio de hipoglicemia. Então, assim, o fundamental que a gente quer para o paciente é isso aí, né? Então, um paciente virgem em tratamento, ela foi superior às 2 basais que você já tem. O mesmo aconteceu quando é aquele paciente que já usava basal. Tá? No ONWARDS 2, ele pegou aqueles pacientes que já usavam basal e comparou com degludec, comparou com o padrão ouro, vamos dizer assim, que já existia. Então, o paciente já estava usando alguma basal, poderia ser NPH, poderia ser glargina, poderia ser degludec, e ele randomizou para Icodec ou degludec. De novo, teve vantagem. Melhor controle glicêmico, ali minimamente dentro daquele limite, e também melhor naquele desfecho de hemoglobina glicada abaixo de 7, sem episódios de hipoglicemia. Tá? Em todos esses estudos, numericamente falando, quando a gente vai olhar lá o gráficozinho, tem mais episódio de hipoglicemia no grupo Icodec. E aí a hipoglicemia entra tudo. A gente tem que pensar o quê? Se eu estou usando uma insulina diária e o paciente faz episódio de hipoglicemia, eu ajusto aquela dose de um dia para o outro. Se eu estou usando uma insulina semanal, eu já dei e vai ficar a semana toda. Né? Então, assim, tem esse dado aí da história. A maioria de todos os episódios de hipoglicemia, sendo em todos os estudos ONWARDS, foi nos primeiros 3 dias de administração, tem uma tendência de melhora, ali, de queda um pouco. Então, teria essa possibilidade de que na próxima dose você vai escalonar, e aí depois vai falar sobre escalonamento de dose. Mas o número é muito baixo. Se você botar por 100 pacientes por ano, não chega a um episódio de hipoglicemia. Então, assim, dá mais hipoglicemia em um do que em outro. Assim, no P não dá significância e o número é tão baixo que, assim, clinicamente pode ser desprezível. Quando a gente falou no estudo do DM1, os números são um pouco maiores em relação a esse número de episódio de hipoglicemia, que é um paciente que está mais suscetível. Mas no DM2, o número é muito, muito, muito pequeno. Então a gente pode quase que encher a boca para dizer, não vai ter hipoglicemia, porque o número é muito baixo. Tá? Então foi seguro. No estudo do basal bolus, aí sim a gente teve, foi equiparável contra a degludec, não deu melhor controle glicêmico e também não deu mais hipoglicemia. Talvez um paciente que pudesse ter mais. Talvez ele não intensificou tanto para não dar superioridade no controle e acabou também não dando hipoglicemia. Então talvez dá uma certa mensagem de que se você ajustar a mão ali, não ir com tanta sede ao pote, né? A gente sabe que controle glicêmico é importante, mas é importante no longo prazo, né? Você não precisa controlar seu paciente em um mês. Você pode esperar um pouquinho, né? Vai com calma na dose, fazendo a titulação mais lenta, talvez a gente resolva essa questão, que se é que existe a questão, né? Em relação a essas questões dos episódios de hipoglicemia. O ONWARDS 5 é um estudo bem interessante, porque ele usou um aplicativo para lembrar o paciente de que estava no dia de administrar a dose e para fazer a titulação da dose pelo aplicativo. Legal. Então, assim,
que é um perfil bem interessante que vai caber com essas basagens muito estáveis, né? Um negócio que você vai ajustar uma vez por semana e às vezes você pode esquecer da dose, pular o dia. Então ele teria esse reminder aí e você colocaria ali as informações das glicemias, até ter uma combinação de já entrar automaticamente as medidas e aí ele faria o ajuste da dose. Olha, você vai aumentar 20, você vai diminuir 20, você vai manter a dose. Então ele já titulava a dose pelo aplicativo. E aí também foi superior a Degludeca nesse contexto com o app para fazer a titulação de dose. Bem interessante em relação a isso. Olha, Luciano, você colocando tantas evidências favoráveis, todo mundo já começa a ficar animado, né? Agora, a Icodeca para todo mundo. Mas existem algumas pessoas, né, alguns grupos nos quais essa insulina não foi ainda estudada. Então, particularmente gestantes, né, crianças e adolescentes, e portadores de doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 30. Aqui no Brasil, ela foi aprovada para pessoas a partir de 18 anos, tanto com diabetes mellitus tipo 2, que é um grupo que também teve aprovação em outros países, quanto para populações com diabetes mellitus tipo 1. Mas, por enquanto, crianças, adolescentes, gestantes, portadores de doença renal crônica mais grave, ainda não são elegíveis para o uso da insulina Icodeca. Então, e aí a gente tem que reforçar só essa observação, tá, pessoal? Assim, entender a medicina baseada em evidência, né? A gente, nos estudos, nesse grupo aí do ONWARDS, por exemplo, quem tinha taxa de filtração glomerular abaixo de 30 não entrou no estudo, tá? É um subgrupo de população que poderia ter alguma interferência em relação à farmacocinética, porque a gente sabe ali que uma parte substancial da insulina vai ser eliminada via renal, em torno de 25% da eliminação renal. E a gente teria, no paciente com insuficiência renal crônica mais avançada, o rim ele é um órgão que faz gliconeogênese, então ele já é um paciente que tem um menor aporte glicêmico, vamos dizer assim, e que está mais propenso a fazer hipoglicemia, independentemente da insulina, da dose maior ou menor, né? Então, esses pacientes não entraram no estudo, por isso que não tem essa liberação assim de cara, mas não é uma contraindicação novamente, né? Gestante, lactante, a mesma situação, mas a gente pensando nas insulinas que tem esse mecanismo ligado à albumina, que a Detemir, a Degludeca, todas são categoria A na gestação, a gente não dá para falar agora, mas vamos esperar para ver como é que isso aí vai andar, né? Em breve deveremos ter com certeza estudo, né? Vai ter dado versus Icodeca, com certeza já vai ter. E a questão dos pacientes com menos de 18 anos, entrou essa questão um pouco aí desse risco de hipoglicemia, dessa transição, talvez o paciente que ainda estaria numa fase inicial de DM1, né? Se você tem que selecionar um paciente com DM1 mais agressivo às vezes, né, para poder fazer, e aí ficou fora também de estudo, mas não é que está contraindicado, ninguém muda quando tem 17 anos, 11 meses e 30 dias do que quando faz 18, né? Então, assim, tem que pensar um pouquinho mais para frente. Maravilha! Agora falando com você que está nos acompanhando. Até aqui você já sabe o que é a insulina Icodeca, como ela atua para justificar a sua aplicação semanal, quais são as evidências de benefício e segurança em pessoas com diabetes mellitus tipo 1, com diabetes mellitus tipo 2, para quais grupos ela foi aprovada aqui no Brasil e também quais são as populações que ainda não foram estudadas. Resta saber qual é a apresentação da insulina Icodeca, como é que a gente começa tratamento em pessoas virgens de insulina e como é que a gente transiciona de uma outra insulina basal para a insulina Icodeca. Se você quiser conferir também esses 3 pontos, assista a versão completa desse videocast na plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Se você ainda não é o nosso aluno, vá correndo fazer sua inscrição. A gente te espera lá. Até mais!